Olá pessoal, aqui é Júlia Dalólio e as leis naturais, as 7 linguagens naturais, e eu estou aqui nesse ambiente lindo, natural, para falar sobre a aula de hoje, que é o ambiente, o que o ambiente é para o crescimento natural, para o desenvolvimento da gente como ser humano. Muito bem, então vamos começar essa aula falando sobre o ambiente, gente. O que o ambiente é para a gente quando nasce? O que o ambiente é para a gente quando vai para lugares diferentes? O que o ambiente causa no nosso intelecto? O que o ambiente provoca para as nossas emoções? Gente, esse assunto é muito sério, esse é um assunto muito profundo e eu trouxe alguns conteúdos principais para você entender a importância do ambiente na sua vida, a importância do ambiente na vida da sua criança, do seu filho, do seu aluno, né? E nós vamos começar pela ordem do como perceber esse ambiente. Gente, nós sabemos que nós crescemos e nos desenvolvemos através dos nossos 5 sentidos, certo? E esses 5 sentidos, eles promovem o quê? Eles trazem o externo, o que o ambiente é, para o nosso interior, né? Então agora mesmo eu estou aqui perto de uma escola, né? E o meu ambiente vai ficar bem tumultuado. Eu escolhi gravar aqui para você perceber, se puder escutar, você vai escutar muito som, muito ruído, crianças, carros, né? E eu estou até de certa forma eu estou longe, mas isso está chegando até mim. Esses estímulos estão chegando até mim. Por que via esse som está chegando até mim? Gente, pelo nosso sentido auditivo. Então o ambiente, ele vai nos alimentar de tudo que nele contém. Existem coisas no ambiente que nós controlamos. Existem outras coisas que nós não controlamos. E são essas coisas que nós não controlamos que eu quero falar por primeiro. Primeira coisa que nós não controlamos no ambiente é o som. Nós não controlamos o som do mundo, gente. Então nós recebemos o som do mundo a todo momento, desde o nascimento e muito antes do nascimento também, né? Então o ambiente, ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento. Ele nos alimenta primeiramente de vibrações, vibrações sonoras e não sonoras, que nós não ouvimos, né? Que são ondas, frequências que o ouvido não capta. Os animais captam algumas, outras não. A gente capta um pedacinho das vibrações, gente. Nós temos uma captura, um campo auditivo que é como uma fita métrica. Nós temos uma medida que a gente alcança, que é uma medida de 20 Hz até 20.000 Hz. E os outros, abaixo de 20 e acima de 20.000, nós não capturamos, nós não ouvimos. Mas essas vibrações estão no ambiente. Então, quais outras vibrações estão no ambiente que nós não ouvimos, gente? Vibrações elétricas, vibrações de radiação, vibrações das emoções, dos campos das pessoas, vibrações, né, das coisas que existem, vibrações das coisas físicas, das vidas, né? As formiguinhas, os animais, as plantas, todas as coisas que existem, elas têm suas vibrações. As ondas magnéticas, as ondas de rádio, a onda do micro-ondas, as ondas dos eletrodomésticos, a onda da eletricidade ao nosso redor, tudo isso nós não ouvimos, mas nós sentimos. Nós sentimos. E você que está me ouvindo, você que é mãe, que é pai, que é educador ou educadora, você está mais atento ao que a criança, né? Porque você tem uma criança, você está mais atento ao que a criança gosta, ao que a criança não gosta, ao que a criança precisa desenvolver,
Ao que a criança não desenvolveu, você está mais atento. E eu te trago uma questão para a gente continuar nossa aula. Nós já sabemos, já trouxe para você, que o ambiente é o nosso alimento. Algumas coisas nós controlamos no ambiente, outras não. A minha pergunta para você é: será que tudo no nosso ambiente é necessário? Será que tudo que existe nos ambientes que frequentamos estão nos nutrindo? Estão nos estimulando, estão enriquecendo o nosso sistema, o nosso intelecto, o nosso aprendizado? Ou, por outro ponto de vista, o nosso ambiente está nos estressando, está nos prejudicando, está nos sobrecarregando de frequências, de vibrações, de estímulos visuais, de som, de gesto, de afazeres, né? Será que o nosso ambiente hoje é um ambiente natural? Gente, vamos falar sobre isso agora. Eu vim nesse ambiente natural, eu vim aqui justamente para falar para você sobre o estímulo do ambiente. O ambiente natural não é um ambiente apenas que está ao ar livre, não é um ambiente que tem natureza, que tem vegetais, que tem plantas, que tem terra, né? Não é um ambiente natureza. O ambiente natural é, anota aí porque isso é muito precioso, você não pode se esquecer, principalmente quem tem uma criança. O ambiente natural que vai desenvolver a natureza do ser humano é um ambiente que atende à necessidade do momento, à necessidade da fase que a criança está. Um ambiente natural, um ambiente rico, um ambiente que nutre, que desenvolve, que estimula, é um ambiente que atende à natureza do indivíduo. Então, nós não precisamos estar num ambiente natural, de natureza. Nós precisamos estar em um ambiente natural para esta natureza, para o nosso sentimento ser atendido, para o nosso intelecto ser atendido, para o nosso físico ser atendido. E eu quero te dar um exemplo. A criança quando nasce, gente, qual é o ambiente natural da criança? Bem, a criança, ela começa a ser estimulada para fala, para andar, para fazer as coisas sozinhas, para se tornar independente. Mas qual é a primeira natureza do bebê? Eu vou até ficar um minuto em silêncio para que você pense. Qual é a primeira natureza da gente como ser humano quando somos bebês? Nós nascemos nesse mundo louco, cheios de estímulos, cheios de coisas para conhecer, nós não sabemos nada desse mundo, então nós temos uma primeira percepção a ser desenvolvida. Gente, e esta é a primeira percepção que chega no nosso ambiente naturalmente. A primeira natureza do bebê é a natureza que ele mais capta, é a natureza que ele mais percebe e que ele não tem o poder de escolha. Gente, a primeira natureza da gente é o nosso campo de percepção auditiva e sensorial, emocional. Esse é o grande motivo pelo qual o bebê quer ficar com a mãe, quer e exige a presença da mãe. Porque a mãe, você, mamãe, eu como mãe, nós somos o primeiro ambiente. A nossa mãe foi o nosso primeiro ambiente. Então, quando nós nascemos, quando o bebê nasce, ele quer ficar, ele precisa ficar, ser nutrido pelo seu primeiro ambiente. E a natureza da criança, ela vai começar a conhecer o que por primeiro? Ela vai começar a capturar os sons do mundo. Nosso primeiro ambiente, gente, ele é um ambiente sonoro.
por onde for, o bebê, ele vai estar atento ao som do mundo. Ele não vai se interessar pelos objetos porque primeiro ele está ouvindo o mundo. Primeiro tem tanta coisa acontecendo no ouvidinho dele, ele tem tanta coisa para descobrir. O que é isso? Que som é esse? São sons que vêm de toda parte. Então esse bebê, ele está sendo desenvolvido na sua primeira natureza, a natureza sonora, a natureza vibracional. Cara, e esse é o grande poder desse curso. Né? Nas leis naturais, a gente vai trabalhar muito em ordem o que nós somos, desde a barriguinha da nossa mãe. Então é muito rico, gente, é muito rico, porque nós não estamos focados nas 7 linguagens naturais, na educação genuína, em educar para atender a escola. Nós não estamos focados aqui em educar para atender a sociedade, o que a sociedade exige. Ou ela vai apontar para o seu filho, porque ele não fala ainda. Ou ela vai apontar para a sua filha, porque ela é muito agitada. O nosso foco não é esse. O meu foco, e eu trago essas aulas nessa semana para você, que é para justamente desenvolver o que é importante. O que é importante? A natureza. A natureza da sua criança, a sua natureza como mãe, a sua natureza como família, a nossa natureza como ser humano. A nossa natureza, ela precisa de algumas coisas para se desenvolver. É como uma planta, gente. É como uma planta. Então, se você olhar por esse ângulo comigo, vamos olhar para o que nós somos como natureza. No início da nossa vida, nós somos um grande ouvido. Nós ouvimos e isso é o que nos desperta interesse para começar a caminhar. Eu vou caminhar aonde? Eu vou caminhar em direção ao que eu quero descobrir o que é. Tudo que fizer som, o bebê vai ir atrás, porque ele quer saber o que é aquilo que está me estimulando, me chamando. Né? Não é à toa que a gente sabe que as crianças só aprendem a falar através do som da voz da mãe, do som da voz afetuosa, amorosa, né? Se não houvesse essa natureza, as crianças aprenderiam a falar com a TV, mas não é o que acontece, né, gente? Você larga uma criança na frente da TV para ver o que acontece, com 0 anos. Vai estar com 2, 3 anos e ela não vai falar. Eu mesmo já tive alunos onde as famílias colocaram as crianças, os bebês, para aprender a falar com a TV. Sim, eu sei, é muito surreal, mas é real, existe isso na vida real. Porque, enfim, as famílias, gente, e você que está me ouvindo, nós não fomos educados a entender que existe uma natureza em nós, que existe uma ordem de educação, que existe uma ordem de aprendizado. Então, nós não temos culpa disso. A gente faz na melhor das intenções. Eu também já errei muito na educação, né? Até fazendo o cantinho do pensar, muito antigamente, quando surgiu essa técnica, né? Para você botar o filho no cantinho para pensar sobre o que ele fez. Mas uma criança que não desenvolveu ainda suas linguagens, ela não vai pensar. Ela não vai discernir o porquê que ela está sendo colocada para pensar. Ela vai levar a pensar como um castigo. Então, gente, o nosso ambiente, ele nos cria, ele nos molda, né? Voltando que eu fui lá para o meu exemplo. Eu também já errei, já pequei muito como mãe, como educadora, como professora, mas a partir do momento que eu comecei a olhar para o ambiente, que eu comecei a ver que o que estimula não é tanto a atividade. O que estimula é o ambiente como um todo. Né? Então, não adianta eu dar uma atividade para o meu filho, para o meu aluno, uma atividade para desenvolver o cérebro, né? Para desenvolver o raciocínio, para trazer a lógica. Eu dou uma atividade, mas eu não cuido dos outros estímulos que estão no ambiente. Então, isso é muito sério, tá, pessoal? Isso é muito sério, porque para você entender a importância do ambiente para o desenvolvimento da criança, né, e para o nosso desenvolvimento mesmo, você precisa concluir essas 5 aulas
né? Essas 5 aulas que nós estamos trazendo nessa semana da educação genuína, nessa semana de leis naturais, e você precisa começar a olhar para isso diariamente, porque pode ser que você esteja estimulando coisas em desordem, que você esteja desequilibrando o seu próprio ambiente de casa ou o seu próprio ambiente escolar, né? E logo, quando a gente desequilibra um ambiente, quando a gente desequilibra a natureza, o que acontece? Essa natureza reage, essa natureza responde, vai haver uma reação. E a criança, o nosso filho, o nosso aluno, ele vai nos mostrar que algo está errado, né? Ele vai nos mostrar através do comportamento, através de uma atitude, através de não ouvir, de não agir no verbal como a gente gostaria, de não responder com educação, né? A criança, ela sinaliza tudo. A plantinha, gente, vamos falar disso. Nós somos uma plantinha. A criança é uma plantinha. Então, eu vou até pegar uma plantinha agora, vou pegar uma plantinha. Nós somos uma plantinha, gente. A nossa criança é essa plantinha aqui. Então, veja comigo, né? Há uma raiz que nutre toda essa plantinha e que faz desenvolver o físico da plantinha, que vai desenvolver o crescimento, né, desta plantinha. Mas aonde é que nós nutrimos a plantinha? A plantinha, ela é nutrida pelo sol, né, pela luz que ela absorve, pelos estímulos, pelas vibrações, que no caso da plantinha são as vibrações solares, né? Ela recebe a nutrição da luz solar. E ela recebe a nutrição do solo, água, nutrientes, sais minerais, que vão constituindo tudo que a plantinha é. Então, se nós olharmos para essa plantinha como uma criança, como um bebê, como nós, como seres humanos, né? Nós vamos ver que nós recebemos estímulos por todas as partes. Não é só o que a gente vê que está nos alimentando, não. Não é só o que a gente faz, né, que está nos alimentando. Nós recebemos alimento por todas as partes, por cima e por baixo, principalmente, né, pela raiz. Então, o que nutre toda essa plantinha? Se eu tirar a luz do sol, essa plantinha vai começar a murchar, né? Se eu tirar os nutrientes da raiz, essa plantinha vai começar a murchar, ela vai mostrar que ela não está bem, através do corpo dela, através das ações dela. Gente, então, se essa aqui é uma criança, se esse aqui é o seu filho, é a sua filha, o que é que está faltando que você não está dando lá na raiz da natureza da sua criança? Som no nosso ambiente, né? Acabei de ouvir um som aqui. O que é que está faltando de ser nutrido, né? Ou você está podando demais, eu vou até podar um pouquinho, ó. Você podou algo que não está bem, né? Algo seco, algo que você não quer, você poda isso da sua criança, mas às vezes não adianta podar, não adianta arrancar o que você não quer, não adianta dar remédio para o comportamento que não está bem. Você tira esse comportamento aqui, mas a causa é a raiz, a causa é o seu ambiente. Então, gente, essa analogia é a melhor possível para você entender a natureza da criança, para você entender que a nossa natureza humana, ela recebe estímulos de todas as partes e que a raiz desses estímulos são nossos 5 sentidos naturais: audição, visão, tato, com o corpo inteiro, né? O contato que eu tenho com os corpos do mundo, né? O quanto eu crio com o meu corpo, o quanto eu movimento o meu corpo, o quanto eu sei usar os corpos que estão ao meu redor,
né, gente? Então, às vezes, a gente acaba... Eu vou até mostrar essa plantinha aqui para você, ó. Essa aqui, digamos que essa aqui teve um comportamento que a sociedade não quer, ela está quebrada, ela não está bem. O que a gente faz? A gente vai lá e pinga um remedinho, né? Mas, gente, por que isso aconteceu? Isto aconteceu porque, às vezes, o que está alimentando a raiz não é um bom nutriente. Não é um bom nutriente. Gente, o que nos alimenta no nosso dia a dia pode não ser um bom nutriente. As palavras que a gente ouve, as palavras que a gente diz para as crianças, a cobrança que a gente tem das crianças, né? O som da nossa voz, o som da nossa fala, o som do nosso relacionamento. Quando você chama seu filho, o som da sua voz, a vibração que está alimentando a raiz. O ouvido é a raiz, o olho é a raiz, o paladar é a raiz, o olfato é a raiz, o corpo é a raiz. Mas se a sua criança não recebe um bom nutriente na raiz, se ela não recebe a sua luz, a sua companhia, se ela não tem um relacionamento amoroso com você, de doação, pode ser que essa criança não esteja recebendo a nutrição do ambiente que ela precisa. Então, gente, é muito importante essa aula. Eu fico realmente muito satisfeita de estar falando sobre isso, porque essas são percepções que eu tive na minha busca, né? Na minha busca como mãe, na minha busca como professora. Eu sempre tive essa busca de como estimular completamente meus alunos e principalmente cuidar, ter um cuidado extremo para não colocar coisas indevidas, coisas que não vão nutrir, coisas que vão atrapalhar o desenvolvimento, né? Hoje o ambiente, ele pode estar atrapalhando o nosso desenvolvimento, ele pode estar acelerando demais, estressando demais, colocando carga demais. E eu acredito que isso está acontecendo. Nós estamos exigindo demais. A sociedade é o nosso ambiente. Nós estamos, como sociedade, exigindo demais das crianças e exigindo poucas coisas. Nós não estamos exigindo um desenvolvimento total do cérebro. Nós estamos exigindo um desenvolvimento parcial. Falar, se comunicar, atender ao que é pedido, né? Ter boas notas, passar de ano, são coisas pequenas, são caixinhas, né, gente? São caixinhas. Falar uma língua, ou ser educado. O que é ser educado? É atender a mãe e o pai? Mas às vezes a criança não quer. Às vezes a criança ela está interessada em descobrir o mundo e nós estamos acelerando esse processo. Gente, o que de fato acontece é que o ambiente ele não consegue acelerar o processo. Uma plantinha cresce no seu tempo, no seu habitat natural. Uma criança da mesma maneira, um cérebro é uma semente. Cada cérebro vai se desenvolver no seu tempo natural, de acordo com seus estímulos do seu ambiente. Então, a minha dica agora para você, mãe, pai, educadora, é a seguinte: faça uma analogia. Primeira coisa, o que é que está nutrindo a sua criança, o seu filho, sua filha, seu aluno? O que é que você está dando de nutrição? O que você está colocando lá na raiz? Quais são os sensores da natureza da sua criança que você está estimulando? Você está estimulando o auditivo? Você está estimulando o olfato? Você está estimulando o paladar? Ou você está somente podando? Tirando, colocando o que você quer, tentando induzir ao que você quer. Porque se a sua criança está pedindo para olhar o céu, mas você está dizendo, não, olhe para cá, isto é importante, você não está atendendo a natureza da sua criança, certo?
Então é muito importante você se questionar se você atende à necessidade da sua criança. E se você não atende, olhe para isso. Atenda à natureza. A natureza, ela vai se comunicar com você, gente. A natureza do seu filho vai se comunicar com você. Ela vai sempre dizer o que ela quer. Se ela quiser olhar para cima, ela está explorando aquilo. Se ela quiser olhar para baixo, botar as coisas na boca, é isso que a natureza está desenvolvendo. Esse é o interesse que a sua criança está tendo. Então você não tem que se preocupar muito, principalmente de 0 a 7 anos, porque existe um processo natural para você atender na sua criança, né? Esse processo nós chamamos de leis naturais, que é a ordem natural de desenvolvimento do cérebro, de 0 a 7 anos, que foi a nossa primeira aula dessa semana. Você pode acessar lá, se não acessou, entre e veja a nossa primeira aula, né? Educando de 0 a 7 pelas leis naturais. De 0 a 7 a criança vai dizer o que ela quer aprender. Ela vai dizer, eu quero ir para lá, eu quero provar isso. E se ela não falar, ela vai fazer. A natureza, o corpo, fala o tempo inteiro com a gente e mostra o que nós devemos alimentar. Mas se você quiser alimentar poucas coisas, coisas que são exigidas somente pela sociedade, você não vai atender a natureza da sua criança. Não vai estimular com todo o potencial que ela tem. Então você tem que saber disso, tá? Pergunte, o que falta de alimento na raiz da sua criança? A raiz são os 5 sentidos. A raiz é o corpo. A raiz é o desejo que a criança tem, né? E o que é que está alimentando essa plantinha, essa criança, que não deveria estar alimentando? Se nós colocarmos uma planta que não pode pegar sol o dia inteiro no sol, ela vai queimar. Se nós colocarmos uma planta que precisa de sol em um lugar úmido e escuro, ela vai mofar. Então, se você está colocando coisas para sua criança que ela não pode se alimentar naquela fase, você vai desequilibrar toda a ordem de aprendizado dessa criança. Como, por exemplo, eu tenho esse exemplo muito claro nas minhas aulas, nos meus alunos, com meus filhos também, né? Quando a gente coloca a criança somente no eletrônico. E quantas crianças estão jogadas, paradas com seu corpo, com a sua natureza na frente do eletrônico, né, gente? Então, quando nós colocamos uma natureza em um ambiente artificial, nós temos que saber que essa plantinha não vai crescer. Ela vai se desenvolver de outra forma, né, gente? E é muito claro como isso está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos crianças com outros quadros de comportamento. Nós temos crianças com atrasos de fala. Nós temos crianças com dificuldade de comportamento, com excesso de agito, excesso de atividade. Então, o que esses ambientes estão estimulando a natureza dessas crianças? São ambientes artificiais, né? Que estão colocando os pés pelas mãos. Se eu for dar uma dica para você, a dica mais importante de hoje é: o que mais prejudica a nutrição do ambiente de uma criança de 0 a 7 anos é banir os interesses que a criança possui, é podar. A criança se interessou por ver a árvore e você não leva lá, porque lá ela vai se sujar. A criança se interessou em ir para o chão, em conhecer e engatinhar, e você tira do chão, porque no chão ela vai se cortar. Gente, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento natural. Nós, como ambiente, né, e os ambientes que as crianças estão indo, nós estamos tornando o desenvolvimento artificial. E o desenvolvimento da natureza humana, ele é natural. Se você botar uma plantinha dentro de casa, num vasinho bem pequenininho,
né, numa caixinha, você vai ver que a plantinha não cresce. Ela não tem espaço, ela não tem estímulo para crescer. É a mesma coisa com uma criança. Se você esperar que uma criança aprenda dentro de 4 paredes, na salinha de aula, na salinha dos cursos que ela vai, você está limitando uma natureza de crescer. E de fato isso vai cobrar seu preço. Você vai ver no comportamento, você vai ver nas dificuldades dessa criança de se relacionar, de se comunicar, de entender, de dizer às vezes um obrigado. Você vai sentir falta do desenvolvimento dessa natureza humana, né? Mas você tem que saber que a raiz dessa falta foi a nutrição do ambiente. E esse ambiente pode ser você, mãe. Esse ambiente pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a escola, pode ser o lugar que a criança mais convive, se for a casa, se for a escola, né? Então, vamos olhar para isso, gente, vamos olhar com olhos de realidade para os ambientes em que nós estamos inserindo nossas crianças e se nós estamos alimentando tudo que a criança precisa, os 5 sentidos como principal e atendendo os desejos que esses 5 sentidos têm de explorar. Porque 5 sentidos precisam conhecer, precisam explorar a natureza ao redor, os ambientes ao redor. É assim que a gente se desenvolve, através dos ambientes, dos estímulos, dos alimentos sensoriais que recebemos. Alimentos que não são só alimentos de comida, são coisas que nós vemos, alimentos visuais, alimentos sonoros, alimentos emocionais, alimentos sensoriais, no que eu toco, o que eu provei, o que eu fiz. Gente, isso é muito sério, porque somente depois que uma plantinha está bem nutrida, ela pode escolher para onde ela vai se desenvolver. Não há escolha no início da vida, não há escolha na primeira fase da vida. Nós só escolhemos pelo que nós nos interessamos. A sua criança, ela não escolhe o que ela quer comer, né? Ela não tem esse poder intelectual de escolher, porque se ela tivesse, ela iria escolher o que é mais saudável. Se você tivesse o poder de escolha desde o início da sua vida, você só teria acertado. Mas nós não temos esse poder desenvolvido, gente. Então, nas 7 linguagens, o que desenvolve o nosso poder do intelecto, né, é o quanto nós provamos, o quanto nós temos de experiência. Experiência que nós recebemos por cada ambiente que passamos. Os ambientes, eles nos alimentam, eles nos dão experiência de vida, eles nos dão experiência de sentidos, nós sentimos cada ambiente, nós registramos tudo isso, isso não é uma escolha, né? E principalmente de 0 a 7 anos, não há escolha. A criança, ela absorve tudo que foi visto, tudo que foi dito, tudo que foi ouvido, tudo que foi vivenciado, é absorvido, não há filtro. Não há filtro. Então, o mais importante, gente, para finalizar essa aula é vamos cuidar extremamente dos ambientes que o nosso filho vai, dos ambientes que os nossos alunos estão, né? Como deixar esses ambientes mais agradáveis, mais belos, decorar o ambiente sonoro, cuidar das músicas, cuidar das palavras que são ditas, do som da voz, cuidar das visões, cuidar dos filmes, cuidar dos desenhos animados que são vistos, cuidar das exigências que o nosso ambiente cobra, né? E conseguir sempre tentar produzir uma experiência sensorial até os 7 anos. É muito importante, porque até os 7 anos
a percepção está sendo construída, o intelecto, a mente está sendo construído, né, gente? E nós sabemos que essa construção, ela é ininterrupta. A criança, a natureza da gente é como uma plantinha, não para de crescer, não para de se desenvolver. Tem os períodos de maior crescimento, que no caso da criança é de 0 a 7 anos, mas também tem o período depois de começar a brotar, de dar flor, né? Então, isto tudo é muito importante. A nossa flor humana é o nosso comportamento, né? A nossa fruta é tudo o que fazemos, todo o resultado que nós geramos. Mas se eu não tenho uma boa nutrição na minha raiz, como ser humano, que parte desde a minha casa é o principal ambiente. A casa da criança, a casa do bebê, a mãe é o principal ambiente, a família é o principal ambiente. Então, se nós não temos este ambiente cuidado, bem nutrido, bem decorado, a gente não está alimentando a raiz da criança, os 5 sentidos da criança. Gente, para as leis naturais é isso. Existe uma ordem a seguir na educação. De 0 a 7 anos, nós temos que cuidar dessa ordem, dessa esponja. Tudo que for visto no ambiente, ouvido, sentido, vivenciado, tudo será registrado. Tudo, não há como apagar. Não há como apagar. Não há como tirar isso depois, gente. Então isso é muito importante. Esta é a base para o intelecto depois. Esta é a base para o relacionamento depois, para o comportamental depois. Mas vamos cuidar do nosso ambiente de casa. Vamos cuidar da onde a gente leva, que lugares a gente escolhe para frequentar, né? Como nós decoramos o nosso ambiente de casa. Que músicas a gente escuta, se elas são ricas, se elas são perigosas, se elas são sem riqueza verbal. Muitas músicas são dor de cotovelo, né? São palavras que nós não conseguimos deixar uma criança escutar. Então, por que nós ouvimos? Gente, vamos pensar profundamente sobre isso. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para você, né? Que você possa refletir sobre o seu ambiente de casa, que você possa decorar o seu ambiente com mais beleza, com mais arte, com mais amor e saber que a sua criança é uma plantinha que desenvolve de acordo com o seu ambiente, de acordo com a luz solar, de acordo com o vento, né? De acordo com o que é dado na sua raiz para o seu corporal, de acordo com a nutrição que você em seu ambiente promove para essa criança e para você também. Não se esqueça de que todos nós somos natureza, nós adultos já somos uma planta maior, mais enraizada, com um tronco mais grosso, mais duro, mas mesmo assim nós ainda temos uma raiz. Mesmo assim, nós ainda precisamos dos estímulos do nosso ambiente. E nós podemos nutrir nós mesmos, como mãe, pai, educador, nós ainda podemos resgatar essa plantinha que habita dentro de nós, né? Que não foi bem nutrida, que não foi bem estimulada. Nós podemos começar a nos estimular de acordo com o nutriente que nos falta. Nutriente esse que pode ser tudo que eu ainda não conheço, tudo que eu quis fazer na minha vida, mas não pude fazer, tudo que eu quis ter na minha infância, mas não pude, né? Se eu quis tocar uma música, mas não pude ter aulas de música, né? Se eu não pude me nutrir na minha raiz com essas coisas que eu gostava, como mãe, como pai. Há tempo da gente estimular nós mesmos como uma planta maior, como uma planta criadora, né? Nós podemos nutrir isso e de agora em diante
ter uma consciência natural de que tudo que está no seu ambiente está estimulando, está entrando na sua criança, no seu filho, na sua filha, no seu aluno. Não adianta querer educar nos livros se você não educa no exemplo, se você não é um ambiente de educação. Não adianta dar cursos, não adianta pagar psicólogos, tratamentos, se você não atinge a raiz. E a raiz é a natureza da criança. A raiz são os 5 sentidos e tudo o que estiver ao redor desta criança, desta plantinha. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e eu espero que esta aula tenha te servido, tenha sido um alimento para você, né? Que este ambiente tenha sido um ambiente rico para o seu intelecto e para você como mãe, como pai, como educador, que tenha servido para você como estímulo para um novo olhar, uma nova visão, uma maior percepção do que cobrar, do como exigir, do como alimentar e às vezes não podar, né? Não buscar remediar a superfície da plantinha, a folha, o comportamento, mas sim poder enxergar o que está por trás da folha, o que está por trás do comportamento, a raiz, o que está causando os problemas e as dificuldades que você tem na sua casa, na sua escola, na sua vida, né? Gente, então, nosso ambiente é precioso, ele é o nosso alimento, ele é o nosso habitat de crescimento e que seja um ambiente de crescimento natural. Gente, foi um prazer e uma honra. Desperte as suas leis naturais, a sua visão natural, porque nós somos simplesmente natureza.